Pessoal, depois de muito esforço e muito teste, tá aí o acionamento da lâmpada. That's all, folks. Salve, galera! Tô aqui com mais um teste aqui, pessoal. E surgiu uma ideia muito boa que eu vou tentar, através de uma placa de carregamento de controle remoto, acionar uma lâmpada. E como é que eu vou fazer para ligar uma lâmpada em 110 através de uma placa de carregamento de controle remoto? Aqui a gente vai usar um relézinho, ó. Vocês podem ver que ele já tá ligado, ó. Aquela luz ali tá ligada na tomada e ali tá energizado 12 volts, certo? Então o que vai acontecer? Quando eu aplicar 12 volts no relé, ele vai acionar aquela luz ali, certo? Então, ó, eu vou colocar o celular aqui para gravar e vou fazer o teste aqui para vocês verem. Então, eu vou aqui iniciar o teste aqui para vocês verem, ó. Tô com os 12 volts aqui, vou acionar o relé e vai ligar a lâmpada, certo? Estão vendo? Eu estou colocando 12 volts no relé, ó. Esse barulho que vocês podem ouvir, ó, é a chave do relé, ó, acionando, ó. Vocês estão vendo? Então, qual que é a minha ideia aqui para esse projeto? Como o relé ele é acionado com 12 volts contínuo e ele consegue usar a chave dele para transformar em alternado, o que eu estou pensando? Através de uma placa de controle remoto, eu tentar acionar um transistor ou algum componente que mande 12 volts para o relé para ele ligar a luz da sua casa, certo? E ele vai funcionar como um interruptor. Uau! Galera, então, eu fiz os primeiros testes com o relé e agora aqui, ó, acabei o projeto. O que eu fiz? Eu vou deixar o esquema aí, vou explicar para vocês em desenho depois. Aqui eu usei um transistor BC548. Ele é NPN. A gente polariza o positivo para ele funcionar. Aqui eu usei uma placa de carrinho de controle remoto. Não precisa necessariamente do corpo dele, mas apenas a placa. Usei os resistores aqui de 1K para não queimar a base do transistor. Usei um LED também para indicar que tá ligado. Um LED amarelo com um resistor de 460 ohms. E para ligar a placa do carrinho de controle remoto, eu tinha colocado o resistor de 1K, mas medindo eu não confiei muito que a tensão tinha caído. Então eu coloquei mais um em série aqui, um resistor de 460 ohms, certo? Então aqui a placa está energizada no mesmo lugar que o transistor, certo? Não está usando pilha, porque senão não polariza o transistor. E aí o que eu fiz? Aqui na placa tem os comandos dela, aqui no controle remoto. E na parte da placa tem os controles dela aqui, né? Pro motor da frente e de trás. Eu peguei o motor traseiro e peguei o positivo dele e joguei aqui pro transistor. Então, em vez de ligar o motorzinho, vai ligar um transistor. Vocês podem ver que eu nem desliguei o da frente, ó. Que se eu fazer assim, ó lá, mexe normal. Então, esse é o projeto, pessoal. E aqui, ó, junto com, em paralelo com esse LED aqui, eu puxei um fiozinho ali pro relé, que é alimentado com 12 volts, certo? E puxa 110 ali da tomada, para ligar uma luz aqui alternada de casa. Então aqui eu fiz meio que uma placa para você ligar a energia alternada. Então, pessoal, quando você estiver distante, ó, eu não estou com nenhum contato com a placa ou com os fios. E aqui através de um simples controle, ó, eu estou aqui acionando uma luz, certo? Eu acho que esse circuito não é tão proveniente para ser usado numa casa, porque aí a luz teria que ser ligada uma vez e ela continuar ligada, sem ser apagada. Mas eu acho que seria muito bom para você usar aí numa fechadura eletrônica da sua casa. Que aí você pega um controle de carrinho de controle remoto, faz umas mudanças nele, né? Para não ter esse formato aqui.
para você acionar sua fechadura. Então você vai sair da sua casa, aí você pega, dá um toquinho e aciona a fechadura. Então eu achei muito interessante compartilhar com vocês. Agora eu vou fazer um esboço aí para vocês entenderem como é que funciona esse circuito. Vou fazer um desenho certinho para vocês entenderem como é que tá ligado tudo, e vou explicar tudo para vocês. Eu deixei pro final porque tem muitas pessoas que já têm uma noção para isso e já pode ter entendido, né? Mas para as pessoas que são leigas ainda, eu acho muito interessante fazer o passo a passo, beleza? Então, bora lá. Antes de começar a explicação aqui de como funciona o circuito aqui, a dica que eu posso dar para você que vai usar esse circuito é o que? No lugar desse botão aqui, você modificar esse controle, trocar a placa dele por um recipiente melhor, e você colocar um botão com chave que trava. Por exemplo, esse aqui da minha fonte, ó. Ele tem um botãozinho aqui, ó. Eu desligo e ele segura desligado. Olha lá, ó. Eu ligo e ele segura ligado, certo? Que é meio que um head switch, né? Aí você coloca ele aqui, então na hora que você ligar ele vai segurar o circuito ligado, certo? E na hora que você for desligar, ele segura desligado. Aqui, como esse botão aqui, ó, ele liga e desliga quando ele só é por pressão, ó, não tem como você usar ele. Mas fica a dica aí pra vocês. Bora lá pra me explicar o circuito aí pra vocês, beleza? Bring it. Então, galera, uma leve explicação aqui. Aqui a gente tem aqui o BC548, certo? NPN, certo? Ele precisa ser polarizado positivo no meio, que é no caso a base. Então ele vai entrar pelo coletor e vai sair pelo emissor, certo? Eu fiz o transistor dessa maneira, mas o desenho dele não é assim. O desenho dele é de outra maneira. Mas aqui eu já vou dizer que a entrada dele é pelo coletor e a saída é pelo emissor. Quando você for pesquisar o datasheet dele, ele vai ter um círculo e vai ter uma seta pro emissor pro lado de fora. Então quer dizer que ele está saindo pelo emissor, certo? Agora outra observação. Aqui é o LED, certo? O LED, a parte positiva dele ficou aqui, ó. Pode ver que aqui, ó, é a entrada positiva dos 12 volts e a entrada negativa aqui embaixo. Aqui é como seria a tomada da sua casa, ou de onde você vai dimensionar a fase e o neutro da sua casa para fazer o 110. E esse aqui é o seu relé. O relé você vai usar a entrada normalmente aberto, porque aí quando você energizar as bobinas do relé, ele vai mudar o contato inversamente. Lembra que eu tinha falado? Então vai inverter aqui. Essa aqui vai no caso abrir, essa aqui vai fechar. Aí vai ligar a sua lâmpada, que está aqui embaixo, certo? E aqui é a placa de controle remoto. A placa de controle remoto, ela aqui no caso que eu estava usando, se alimentava de 3 pilhas. Então era 4 volts e meio. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei esses resistores em série para eles fazer com que a tensão, quando chegasse aqui embaixo, já teria caído. Porque se eu colocasse 12 volts na minha placa, eu ia queimar a placa. E o único fio que você vai pegar aqui vai ser aqui, eu coloquei um M+, porque você vai pegar o positivo do seu motor, certo? Só que essas placas de controle remoto costumam ter 2 partes de controle, dependendo de qual você for usar. Então você escolhe uma e vai aqui pegar o seu fio positivo e ligar na base do transistor. É importante ter esse resistor de 1K na base do transistor, porque se você não proteger a base dele, você pode estar queimando o seu transistor. Então é muito importante ter esse resistor aqui de 1K, certo? E aqui, a única coisa aqui que vocês vão ter que tomar cuidado com a ligação é na hora de ligar o relé. Por quê? Aqui você vai puxar o positivo do 12 volts para o relé. O relé não tem polaridade, certo? E você vai puxar aqui antes do resistor do LED, porque esse resistor de 470 é para fazer com que esse LED não queima. Porque o LED aqui, esse LED amarelo, ele se alimenta de 1,5 volts. Então se eu colocasse 12 volts aqui, ele ia queimar. Então quando você for ligar o relé, você tem que ligar aqui, certo? Porque esse transistor ele tá passando 12 volts direto e ele tá funcionando como chave, esse transistor. Então ele tá passando aqui, ó, a sua corrente tá vindo aqui, sua tensão junto,
tá passando pra cá. Chegou aqui, ele abaixou pra ligar o LED. Então você tem que pegar antes do resistor. Assim você vai alimentar 12 volts o seu relé. Se você quiser colocar aqui um diodo, você vai pôr um diodo aqui para proteger do campo magnético. Por quê? Aqui é uma bobina que ela vai estar trabalhando. Ela pode soltar algum campo elétrico, vai soltar alguma coisa que vai voltar, que pode resultar queimar o seu transistor. Eu não coloquei porque foi mais pro vídeo, mas quando eu tiver montando essa placa Quando eu estiver montando essa placa valendo de verdade, eu vou tá colocando ele para não ter nenhum risco de eu perder essa placa tão rápido. Eu vou estar automatizando a luz do quarto, beleza? Então, ó, esse é o circuitinho. Já tira o print aí. As peças são bem básicas, pessoal. É o que? Só é os 5 componentes aqui que vocês vão ter que comprar. Que é os resistores, os LED, o relé e o transistor. Você pode achar em aparelhos eletrônicos da sua casa, mas fica a critério seu, beleza? Então, o vídeo de hoje é esse, pessoal. E, a propósito, o controle da placa desse carrinho, vocês estão ligados que tem que ter energia, certo? E tenta usar aquela dica que eu dei de você trocar o botão do controle para você conseguir manter a sua luz ligada, beleza? Mas o circuito é esse, é um circuito bem simplesinho, beleza? Eu vou deixar aqui um tempo aqui parado, tira uns print aí para você estar montando esse circuito na casa de vocês, beleza? Obrigado pela atenção de todos, desculpa o tamanho do vídeo, mas eu fiz aí o passo a passo da explicação, só não fiz eu fazendo a ligação, senão o vídeo ia ficar muito longo, beleza? Então falou e até a próxima, pessoal. Eu vou estar fazendo a parte 2 desse vídeo, então fica ligado aí. Então já se inscreva no canal, deixe seu sininho para você estar vendo a parte 2 do vídeo, beleza? Que é ele ligado numa luz aqui de casa, no meu quarto, beleza? Falou, pessoal, até a próxima e deixe seu like.